Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um de nós nesta manhã. Amém? Eu quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias. O texto que está escrito na carta 1 aos Coríntios, capítulo 13, nós vamos ler os versos 4 até o 7. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, os versos 4 até o 7. Amém? A palavra do Senhor nos diz assim: o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os próprios interesses, não se ira, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Vamos orar? Deus amado e bendito, diante da leitura da Tua Palavra e reunidos aqui como Igreja do Senhor, nós queremos Te adorar e aprender sobre o Senhor. E ao meditar na Tua Palavra, glorificar o Teu nome. Ilumina o nosso entendimento para que possamos compreender a Tua mensagem e vivê-la de forma real em nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, ao lermos a carta aos Coríntios, algumas questões muito importantes são necessárias que a gente compreenda. E uma delas é entender a situação que aquela igreja vivia. Mais especificamente, a situação daquela cidade. A cidade de Corinto era uma cidade muito próspera financeiramente, mas ao mesmo tempo que era próspera, parecida com uma megalópole que nós conhecemos hoje, ela também era muito promíscua, muito entregue às religiões que fomentavam a promiscuidade, de tal maneira que a língua grega cunhou um verbo chamado korintiazomai, que significa corintizar. Esse termo apontava um comportamento tão promíscuo, tão bagunçado, tão corrompido em sua forma de ser, que as pessoas apontavam para os outros, lembrando do povo de Corinto, e dizia: você está corintizando, vivendo como os coríntios, vivendo uma vida promíscua e bagunçada. Isso me lembra o nosso estudo da carta de Tito, quando nós falávamos dos cretenses, e os cretenses também eram conhecidos como cretizos. O latim acabou pegando essa palavra e se tornando a que nós usamos hoje como cretino. O cretense era conhecido pela sua mentira, falácia, enganação. E os coríntios eram conhecidos por sua promiscuidade. Bem, essa promiscuidade não era revestida só uma questão de vida sexual, ela refletia uma vida corrompida em seu cerne, onde o prazer e a vontade própria eram a lei suprema. Assim era o povo, a cultura, a sociedade de Corinto. Infelizmente, esse espírito se infiltrou na igreja. A igreja de Corinto estava vivendo divisões, facções entre si, imoralidade. Eles toleravam alguns comportamentos que eram inadmissíveis para o Senhor. Eles chegaram a bagunçar a celebração da ceia. Havia um caos, uma desordem. E Paulo trabalha todos esses aspectos na carta de 1 Coríntios.
O culto dos coríntios estava desordenado porque a vida deles estava desordenada. Eles criam em Jesus Cristo, conheceram o Evangelho, mas ainda viviam a cultura do seu tempo, de acordo com os padrões da sociedade. E isso estava afetando a adoração. Eles misturavam o padrão egoísta da cultura e da sociedade com o Evangelho e corromperam a adoração, o culto, o corpo de Cristo. Olha, essa realidade não é muito diferente do que nós vivemos hoje. Ela parece se misturar um pouco com os padrões da nossa sociedade. Vivemos aquilo que o sociólogo Zygmunt Bauman chama de relacionamentos líquidos. É uma geração que se recusa a fazer esforço para permanecer em compromissos de aliança. O foco está na vontade, no prazer, e não na permanência, na perseverança. Observem todas as escolhas e como as pessoas lidam com o consumismo, o materialismo. Contudo, a vida cristã é um todo. Não podemos crer em um Deus soberano sobre toda a nossa jornada e, ao mesmo tempo, viver uma ética líquida de egoísmo, tanto no nosso lar quanto na igreja. Se a nossa vida relacional é corrompida, a nossa adoração inevitavelmente é corrompida. Então, Paulo aponta para um caminho mais excelente. Assim ele começa o capítulo 13. Agora começo a mostrar para vocês um caminho mais excelente. Ele falou do capítulo 1 até o capítulo 12 sobre questões de importância na caminhada de adoração e da vida cristã dos coríntios. E falava sobre as divisões, as facções, todos esses problemas que a igreja estava vivendo. E ele começa o capítulo 13 dizendo, na verdade ele finaliza o 12, mas faz parte da mesma perícope, e ele começa dizendo, passo agora a ensinar-lhes um caminho mais excelente. Esse caminho mais excelente nos convoca a um confronto radical. Seguindo a temática dos estudos que o pastor nos direcionou, das queixas humanas ao padrão divino, nós meditaremos sobre os relacionamentos líquidos. E o padrão divino de Deus para o nosso relacionamento, a resposta de Paulo para as complicações da igreja de Corinto é o amor ágape. O amor que não se apega à vontade própria, mas um amor que está firmado em alianças sólidas. Demonstra e expressa que o amor de Cristo jamais acaba. Isso sustenta casamento, família e comunidade de fé. Assim, os versos 4 a 7 do capítulo 13 descrevem o que seria esse amor ágape. O que é esse amor que Deus demonstrou para nós e que nós precisamos vivê-lo. Que ao vivê-lo, nós adoramos de forma correta, nós nos relacionamos de forma correta e nós crescemos como comunidade e proclamamos o nome de Cristo. Tendo diagnosticado a doença de Corinto, esse sincretismo cultural que leva ao egoísmo e à fragmentação dos relacionamentos, Paulo oferece o antídoto, o amor ágape. O capítulo 13 está colocado de maneira estratégica. Se você ler a carta toda, você vai perceber que Paulo desenvolve a problemática da adoração da igreja, e o capítulo 13 está no ponto central. Ele entra para dizer, a solução é essa, e a partir disso, a adoração ganha ordem, propósito e direção. Se a igreja se basear no amor de Cristo, os relacionamentos fragmentados, esses problemas que causaram facções e divisões dentro da igreja, são sanados. Agora, a escolha do amor ágape tem um princípio aqui.
Quando a gente olha para o amor, nós já estudamos isso aqui em diversas formas. O termo grego para amor tem 4 caminhos, né? O amor ágape, que é esse amor que visa o crescimento do outro e não a nossa própria vontade. Aí tem o amor eros, que é o desejo, está relacionado ao marido e à mulher, né, ao relacionamento. Mas o amor eros não faz sentido dentro do contexto da comunidade do corpo. Pelo contrário, era o amor eros corrompido que levava a igreja a viver na promiscuidade. O amor filia, que é baseado na afinidade, o amor entre amigos, ele estava se desmoronando também na comunidade por causa da forma como as pessoas estavam se relacionando. Assim como nós vemos a nossa sociedade vivendo relacionamentos líquidos, esse amor estava corrompido pelo pecado, ao ponto das pessoas descartarem umas às outras e viverem em facções e divisões. Por isso, Paulo escolhe aqui o amor ágape, porque ele parte de um princípio de compromisso incondicional e sacrificial. Eu sacrifício a minha vontade para o crescimento do outro. E aí, Paulo, então, destrincha o amor ágape em 15 características. 7 positivas e 8 negativas. 7 coisas que o amor ágape é, 8 coisas que o amor ágape não é. Mostrando para a igreja como ela pode confrontar a circunstância que ela estava vivendo e viver de forma bíblica e espiritual diante daquela realidade da sociedade. A primeira coisa aqui que nós podemos observar é que esse amor ágape confronta o ego inflado, o egoísmo soberbo e a soberba cultural. Olha só. Os coríntios valorizavam a retórica e o status social, eles valorizavam o conhecimento, as pessoas que sabiam muito, que falavam muito bem. E isso se manifestava na igreja, na competição pelos dons espirituais, onde as pessoas usavam o dom para se vangloriar e se sentir superiores aos outros. Observe que Paulo começa o capítulo 12 falando sobre isso. E o capítulo 14, ele volta a falar sobre a mesma coisa. Eles estavam divididos entre si, porque na ministração dos dons estavam valorizando mais uns do que os outros, e não meditavam no corpo inteiro. Ora, quando ele fala sobre a ceia, Paulo diz, aquele que toma a ceia sem examinar o corpo, e aqui ele está dizendo o corpo de Cristo, e não o seu corpo pessoal. Se você toma a ceia sem considerar o seu relacionamento com o corpo de Cristo, você toma a ceia em pecado. Se você vive em facções e divisões e contendas com os irmãos do corpo de Cristo e toma a ceia sem considerar essa verdade, você está tomando a ceia em pecado. Logo, esse caminho que valoriza aspectos pessoais condenavam a postura do povo. Paulo ataca esse orgulho diretamente, ele diz, o amor não é invejoso, ele não se vangloria, ele não é orgulhoso. A liquidez dos relacionamentos, ela é por si só competitiva. Ela quer vencer sobre o outro. Mas o amor ágape é humilde, ele celebra o sucesso do outro sem precisar de palco para ser validado. Caminhando nessa mesma direção, Paulo toca na decência e no interesse próprio do povo. O amor não se comporta de maneira inconveniente, não maltrata, não busca os seus próprios interesses. E esse é o
principal termo que cunha o que é o amor ágape. Não busca os seus próprios interesses. Meus queridos, o termo inconveniente aqui, que não age de maneira inconveniente ou que não maltrata, ele remete à imoralidade que o povo estava tolerando e causando no meio da ceia. A hora da ceia, que provavelmente era um pouquinho diferente do que nós vivemos hoje, era mais no aspecto de banquete. Aqueles mais abastados não esperavam os menos afortunados chegarem, os pobres, e comiam, e bebiam, e festejavam, e quando os pobres chegavam, eles mais viviam uma festa de alcoolismo e bagunça, causando divisões e brigas entre eles. Paulo chega a dizer que nisto, as reuniões da igreja de Corinto mais fazia mal do que bem. Eles estavam relativizando e bagunçando tanto a vida cristã, que a adoração, que era para ser alimento para o espírito, comunhão entre o corpo, cuidado, companheirismo, unidade, estava se refletindo em divisão, dor, angústia. O padrão de Deus inverte isso. O texto diz: o amor não procura os seus próprios interesses. Esta é a maior exigência do Evangelho e o principal contraste com a mentalidade líquida. O amor é abnegado, ele não é transacional. Eu não estou me relacionando com os irmãos para receber algo de vocês. Eu não venho para adoração no corpo de Cristo para receber algo. Eu venho para doar. Eu venho para compartilhar. Eu venho para me sacrificar. O amor cristão é um amor sacrificial. O corpo, a unidade do corpo exige isso. O amor ágape também supera a reatividade e a desunião. Olha só, quando o ego é ferido, quando a minha vontade não é feita, a liquidez reage com impaciência e rancor. Mas Paulo diz: o amor não é impaciente, não se ira facilmente, não guarda rancor do outro. E quando, de forma líquida, nós reagimos assim, nós causamos divisão. E era o que estava acontecendo na igreja de Corinto. Ela estava cheia de facções e brigas por líderes. Paulo começa dizendo: vocês estão aí brigando, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Cristo, eu sou de aquilo. O amor é primeiramente paciente e bondoso. Ora, a paciência, longanimidade, é a capacidade de suportar ofensas e imperfeições, sem explodir ou retaliar. Conviver no corpo de Cristo é conviver sabendo que as pessoas são imperfeitas e nós precisamos nos relacionar apesar disso, sendo pacientes uns com os outros e bondosos na jornada discipular. O amor não se irrita facilmente e, crucialmente, não guarda rancor. Sabe, a liquidez moderna registra a dívida, acumula a mágoa, busca vingança para justificar o descarte. Essa pessoa já me fez mal demais, não justifica caminhar perto dela. Mas o amor ágape perdoa e lança mal no esquecimento. É uma realidade difícil de viver, mas é a qual Jesus nos chama.
A busca do amor é sempre retidão e integridade, confrontando o auto-engano, a racionalização do mal, que caracteriza uma vida pecaminosa. Meus irmãos, um dos maiores desafios que nós temos é tentar listar o certo e o errado. Se você fica se perguntando se uma coisa é pecado ou não, você já começou errado. Porque quando nós estamos olhando para um desafio e perguntando se aquilo é bom ou ruim, nós estamos tentando colocar sobre ele uma justificativa de possibilidade. Quando eu caminho com Cristo, eu já olho para aquela circunstância e faço a pergunta, não se aquilo é certo ou errado, mas se aquilo glorifica ou não a Deus. E se não glorifica a Deus, independente das justificativas para fazê-lo, eu não faço. Independente das possibilidades, das possíveis justificativas para que eu faça aquele ato, eu não faço porque não glorifica a Deus, não edifica o corpo, não gera união e unidade, mas divisão. Paulo fala sobre a comida, e é algo interessante. Ele diz, você pode até saber que não tem problema comer as comidas dedicadas aos ídolos, porque esses ídolos não existem, nós sabemos que só existe um Deus, o povo faz isso de forma aleatória, e aí vocês são escravos dessas coisas, não se apeguem a isso, mas se você for em algum lugar, e eles te avisarem que aquela comida é dedicada a ídolos, por causa dos mais fracos, não coma. Para que eles não sejam condenados pela sua atitude. Logo, meus queridos, nós precisamos entender que o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Nós não temos prazer na queda, no erro do cônjuge, do irmão ou do discípulo, mesmo que isso confirme a nossa própria razão. Mesmo que a gente diga que um caminho não é bom e a pessoa siga por aquele caminho, nós não nos alegramos ao vê-la cair. Nós nos compadecemos e buscamos caminhar junto. O amor ágape exige a persistência da aliança. Meus irmãos, a maior manifestação da liquidez nos relacionamentos é a fuga diante do conflito. Se o relacionamento se torna um peso, a mentalidade líquida diz descarte. Se não me serve, se não me satisfaz, se não cumpre o meu desejo, se não é suficiente para mim, se não é agradável para mim, descarte. Joga fora. Paulo, porém, encerra a descrição do amor ágape com um quarteto da perseverança. Ele estabelece o amor como ética do compromisso inegociável. Ele diz, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Esse é o amor que resiste à corrosão do tempo e da dificuldade. É o amor que os coríntios precisavam para manter a unidade do corpo. Esse é o amor que nós, em nossa era de descarte rápido, precisamos para sustentar nossos laços. O amor ágape não foge da dor, ele sofre tudo, ele suporta tudo, ele dá tempo para mudança, ele tudo espera, ele confia no potencial da obra de Deus no outro, ele crê que pode haver transformação. A persistência do amor ágape é o reflexo da perseverança dos santos em sua própria vida. Se Deus é fiel à sua aliança conosco, nós somos chamados a ser fiéis em nossas alianças uns com os outros. Meus queridos, eu não quero que você pense que viver essas coisas é fácil. Não estou falando sobre essa verdade
para que você entre em conflito. Eu estou falando para que você saiba que o relacionamento líquido na nossa sociedade, que afeta a nossa igreja, que ao vivermos essas características de uma sociedade líquida, de descarte na nossa igreja, nós estamos vendo a raiz do pecado em ação. A sociedade só deu um nome chique, relacionamento líquido, mas é o pecado agindo nas nossas vidas. Se o pecado é a força que distorce a boa criação de Deus e nos leva ao auto-engano, o que pode nos libertar dessa lógica de descarte é a regeneração do Espírito Santo. Só uma transformação, uma dependência do Espírito Santo de Deus pode nos ajudar a viver o amor ágape nos nossos relacionamentos. O amor que Paulo descreve em 1 Coríntios 13 não é um ideal ético inalcançável. Ele é o fruto do Espírito. Para aqueles que creem em Jesus, encontram no Senhor o sustento. Para aqueles que olham para Cristo e sabem que Ele é o seu Rei, o seu Senhor, aquele que dá direção à sua vida, eles encontram nele a força para viver o amor ágape. O crente não tenta amar, ele é capacitado a praticar as virtudes. Não é uma questão de obras, é de obediência. É a forma pela qual aquele que recebe o amor na salvação é agora chamado a praticar a virtude e a restaurar todas as esferas da sua vida, para a glória de Deus. E aí nós podemos olhar nessa jornada de regeneração, os processos da adoração prática e que não estavam sendo vividos pelos coríntios. Eles permitiam que o comportamento da sociedade, a forma como a cultura daquela época enxergava a vida, afetasse a forma como eles viviam como cristãos. Mas nós precisamos entender que o amor que recebemos de Cristo na salvação transforma o nosso testemunho na família, na igreja e no discipulado, e no nosso engajamento cultural na sociedade. Na família, nós precisamos entender que o casamento é o campo de batalha mais íntimo contra a liquidez. Meus irmãos, a tentação de desistir na dificuldade é constante. O mundo diz que o casamento é um contrato condicional, mas a palavra de Deus nos diz que ela é uma aliança. Por isso, na celebração do casamento, nós dizemos, na tristeza e na alegria, na riqueza e na pobreza, na saúde e na doença, até que a morte os separe. Mas a sociedade diz, se não está bom para os dois, encerra. Se não está batendo as ideias mais, se os caminhos não estão alinhados, para que ficar insistindo? Nós precisamos entender que o amor ágape exige que o nosso lar seja o laboratório da paciência e não do orgulho. Nossa adoração prática é manifestada ao trocarmos a reatividade pela longanimidade. O amor não se ira facilmente. Como nós estamos reagindo às questões dentro do nosso lar? Como nós reagimos aos problemas, às dificuldades? O foco em nossa satisfação pessoal deve ser trocado pela bondade ativa no serviço ao cônjuge e aos filhos. O amor não busca os seus próprios interesses, como você tem vivido ainda na sua jornada. Como você faz suas escolhas dentro da aliança familiar. O ágape torna o seu lar um santuário de permanência e honra, em contraste com a instabilidade externa, com os relacionamentos líquidos do mundo.
Agora, se nós vivemos isso na família, isso reflete a igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Mas se os corações são líquidos, o corpo se fragmenta em facções, como em Corinto. O discipulado exige continuidade e perseverança. O amor como adoração comunitária, meus irmãos, significa que você suporta a falha do irmão. Você caminha com ele mais uma milha. Você sofre o dano às vezes, para que ele cresça, para que ele viva o amor de Cristo. Você acredita no potencial da mudança. Você investe no processo. Tudo espera, tudo crê. A prática do discipulado e da vida em pequenos grupos é a nossa resistência contra o egoísmo. É caminhar com o outro, é se doar para o outro, é compartilhar com o outro. Sem a perseverança do amor ágape, a nossa eclesiologia se transforma em um mero clube social. E a missão falha, porque nós não conseguimos nem mesmo amar uns aos outros. E no engajamento cultural, como que nós nos relacionamos com a sociedade? Se o amor ágape rege o nosso coração, ele deve, por princípio, reger também nosso trabalho, nosso dinheiro, nas nossas relações da sociedade. Onde o mundo é invejoso e vanglorioso, nessa competição por status, o cristão é impulsionado pela regeneração de Cristo, ele é humilde e bondoso. O amor não procura os seus próprios interesses no mercado de trabalho ou na política, mas ele busca promover a cultura do reino onde ele está. Promover transformação. O nosso engajamento intencional em todas as áreas da vida deve ser um testemunho da ética da aliança. Sabendo que a ética da aliança, o amor, é superior à ética do descarte, do consumismo. Meus queridos, nós precisamos fazer uma escolha radical. Trocar a mentalidade de consumo pela mentalidade de aliança. Os relacionamentos na comunidade do corpo de Cristo são relacionamentos de aliança, de fidelidade, de compromisso, de persistência, de paciência, de bondade, de amor ágape. O padrão divino nos convoca a uma vida de aliança no lar, na igreja e na vida pública. Nós não podemos sucumbir aos relacionamentos líquidos, às quebras dos símbolos, dos pilares que nos tornam quem somos, da verdade de Cristo. O Evangelho para nós é inegociável diante a realidade do mundo. Viver o amor ágape é responsabilidade daqueles que creem e entregaram suas vidas para Cristo Jesus. A prova de que Deus nos selou para a perseverança dos santos é a nossa capacidade de exercer a perseverança nos relacionamentos. Se o nosso Deus, em sua soberania, foi paciente conosco, suportou a nossa culpa e esperou a nossa fé, não temos o direito de viver o descarte em nossas próprias vidas. Nós temos a responsabilidade de viver em obediência. O amor ágape é a única força capaz de nos restaurar. Que o Deus da aliança, que em Cristo não buscou seus próprios interesses, nos capacite pelo Espírito Santo a viver o amor que é sólido, que jamais acaba, e sustente nossas alianças para a glória do seu nome.
nome. Amém? Vamos orar? Amado Jesus, nós te rendemos graças, sabendo que a tua verdade é profunda e fala aos nossos corações. Ajuda-nos, Senhor, a trocar a nossa mentalidade consumista de descarte que a cultura e a sociedade impregnou na nossa mente e a vivermos, Senhor, uma mentalidade do amor ágape, uma mentalidade de aliança, de compromisso. Ajuda-nos, Senhor, a viver em unidade no corpo. Ajuda-nos, Senhor, a dedicar uma adoração fiel, de obediência. Ajuda-nos a depender do Teu Espírito Santo, de forma a viver a regeneração do Senhor na nossa vida diária. Teu nome é santo, perfeito, bendito. Nós somos fracos, ó Pai, e o pecado ainda busca reger as escolhas da nossa vida. Nós ainda lutamos contra essa natureza pecaminosa. Mas o Teu Espírito Santo nos chamou para uma vida de santidade. Nós precisamos do Teu auxílio, da Tua orientação para vencermos os desafios da vida. Mortificarmos a carne todos os dias. Ó Pai amado, guia-nos a vivermos uma adoração de comunhão, de unidade. A vivermos aquilo que o texto nos diz, Senhor, sermos pacientes e bondosos, amando a verdade, tudo sofrendo, tudo crendo, tudo esperando, tudo suportando, para a glória do Teu nome. Amado Jesus, nós nos rendemos aos Teus pés, porque Tu és santo e maravilhoso. Faz Tua vontade em nossas vidas. Assim oramos em nome de Jesus. Amém.